Olá, amigos estudantes, tudo bem? Estamos aqui com mais um Papo Científico. Hoje o tema será meio ambiente. O descarte inadequado de pneus gera prejuízos à sociedade. Se ligue na tela, ok? Quem vai falar com vocês hoje será eu, professor Flávio Ferreira. Vamos ter essa maravilhosa aula, esse papo, para discutirmos sobre o meio ambiente e o descarte de forma correta e inadequada do pneu. O que acontece conosco quando o descarte é incorreto do pneu? Qual é a definição do pneu? O que é pneu? É só aquele plástico, borracha que se encontra no carro para poder se locomover? Aí lá aquele atrito da carroça junto com o chão? O que será que é? Vamos aí, pessoal. Quem são os pneus? A nomenclatura, a definição. Pneus ou pneumáticos? Pneus é a abreviação de pneumáticos, esse nome grande e tal. Então ele volta para a tela e você vai perceber que pneus é justamente a abreviação de pneumáticos. Então, na tela, pessoal, nós veremos a definição, o conceito de pneus. É constituído, o pneu, de elastômeros. Flávio, o que são elastômeros? Elastômeros são polímeros. Pronto, já vem de novo falando outra palavra difícil. O que são polímeros? Plástico. Polímeros são plásticos. A definição da palavra polímero significa que é uma cadeia grande, poli, com várias repetições, que são chamadas de meros. Então, polímeros, repetições de pequenos meros, de pequenas células, tá? Trazendo a nossa biologia para cá. Então, o pneu é constituído de elastômeros, produtos têxteis e aço, que quando montado em uma roda de veículo e contendo fluido sob pressão, transmite tração, dada a sua aderência ao solo, sustenta elasticamente a carga do veículo e resiste à pressão exercida pela reação do solo. Então, amigos estudantes, voltando para mim. Então, lembre-se, elastômero é justamente o que dá a elasticidade do polímero, que é a elasticidade da borracha que constitui o pneu. Então, falando de constituição, vamos para a composição dos pneus em sua tela. Veja que do lado esquerdo nós temos grandes montanhas de pneus no meio ambiente, a céu aberto. Isso é um crime ambiental, mas vamos estudar, tá? Então, do lado direito da tela, olhe para a tela nesse exato momento e veja a composição do pneu. Ela é composta por banda de rodagem ao seu lado direito, é também composta pela costado, cinzas, tá? Cintas estabilizadoras de aço, uma lona de aço, que é a carcaça, o reforço de nalho para proteção e estabilidade de operação do mesmo. Continuando, ela tem o talão hexagonal reforçado. Temos também o chapias, o reforço para a estabilidade do flange na roda. Lembrando-se do liner, do reforço do ombro e da base de resfriamento da rodagem. Esses são os componentes principais do pneu, ok? Continuando na próxima tela, nós teremos a composição química dos pneus. Veja que do seu lado esquerdo nós temos o componente químico, do lado direito da tabela nós temos o percentual deste componente na estrutura do pneu. Preste atenção que o carbono tem a maior percentagem, cerca de 83% da constituição do pneu. O oxigênio, por sua vez, apresenta 7%. As cinzas têm uma constituição de 6% no pneu, o hidrogênio de 2,5%, o enxofre de 1,2% e o nitrogênio de 0,3%. Continuando relação com a composição do pneu, vamos ver na tela que o componente na constituição do pneu nós temos o negro de fumo. Lá vem Flávio novamente com palavras difíceis. O que é negro de fumo? Também conhecido na química como carbono black. Bem, negro de fumo é um pó negro, como o próprio nome já fala, é um pó negro muito utilizado na indústria automobilística. Mais ou menos 82% do pó negro, desse negro de fumo, é para o ramo automobilístico, tá?
A outra parte é dividida na química fina e para tintas. Flávio, me explica, o que o pó negro faz? Qual é a sua constituição? Ele é composto, ele compõe, por exemplo, a parte do carro, tá? Parte de plástico do carro, toda a parte assim do carro de plástico, para-choque do carro, ele é todo constituído, o painel do carro, pela base negro de fumo. Tudo que você imaginar preto, a sua câmera fotográfica, a sua TV, a sua mochila, a base dela é negro de fumo ou carbono black. E também a indústria de tinta utiliza-o como pigmentos para a formação de suas tintas, ok? Temos borracha sintética. 27% da constituição do pneu é de borracha sintética. Veja que é apenas 1% abaixo do negro de fumo. Temos aqui a constituição, tá, da borracha sintética. Nós temos aqui o polibutadieno, que é um mero, ou seja, é essa parte que se repete do polímero. O polímero da borracha sintética é constituída por várias partes desse mero, tá? Dessa parte aqui, várias vezes repetido, aqui para o lado direito, aqui para o lado esquerdo. Então, essa é um mero da borracha sintética. E o pneu também tem em sua constituição a borracha natural. Apenas 14% do pneu é formado pela borracha natural. Vou colocar aqui para a gente verificar, tá, a entrada desse metil aqui, ó. Então, aqui nós temos, tá, o cis isopreno. Justamente é o mero da borracha natural. Esse mero é que se repete várias vezes constituindo polímero, constituindo grande a cadeia da borracha natural. Ok, pessoal? Arame de aço constituído no pneu, 10%. Tudo tranquilo aí com vocês? A enxofre, tá? Nós temos aí a extensão, tá, de óleo. O que é óleo? É de 10%. Produtos químicos, 7%, e fibras, né, orgânicas, cerca de 4% na constituição do pneu, ok? Na nossa tabela. Iniciando, vocês vão perceber que na nossa tela, borracha sintética e borracha natural, ambos, ao serem somadas, vão ter uma percentagem de 41%. Por isso que é a característica do pneu de elastômero, que é uma característica que tem tanto na borracha sintética como na borracha natural. Dá essa elasticidade do pneu. Vamos para os tipos de pneus. Nós temos 3 tipos de pneu. Nós temos o pneu novo, o pneu usado e o pneu inservível. Uma nova palavra. O que é um pneu inservível, Flávio? Vamos lá. Pneus novos. Olha a tela, amigo estudante. Não foram usados. São aqueles pneus que não foram usados. Não foram submetidos a qualquer tipo de reforma. Não apresentam sinais de envelhecimento. Não apresentam deteriorações de qualquer origem. Muito interessante. Olha para mim agora. Vocês sabem que o pneu tem uma vida útil? No pneu, nele, tem a data de validade. Se você comprar um pneu, colocá-lo como step e nunca utilizá-lo, ele pode sair da data de validade dele. Você nem perceber, trocar o pneu e ele já fugiu da data de validade. Então, muita atenção que ao redor, na lateral do pneu, tem a data de validade do pneu. Então, muito cuidado. Quando o pneu tem uma data de validade, é recomendável que você o utilize o quanto antes, ok? Vamos agora para pneus usados. São os que foram submetidos, tá? Olha a tela. São os pneus que foram submetidos a qualquer tipo de uso e ou desgaste físico. Então, pneu usado é aquele que já foi usado de alguma maneira, seja ou durante o seu percurso na fábrica ou durante o seu processo com o consumidor. Mas o que é o pneu inservível, que é a nossa palavra nova? É todo aquele, olha a tela, são os que apresentam danos irreparáveis em sua estrutura. Ou seja, aquele pneu que mesmo dentro da fábrica não passou pela qualidade, pelo setor da qualidade, porque já apareceu algum problema nele, ele já é considerado um pneu inservível, independente dele ter sido vendido e usado por nós, consumidores.
Então ele já passou a ser inservível dentro da própria fábrica, porque não passou pela qualidade da fábrica, tá? O setor de qualidade. Esses são os tipos de pneus. Pneus novos, usados e inservíveis. Então, amigos, vamos ver uma coisa interessante na nossa tela. Quais são os problemas que os pneus podem nos trazer se eles forem colocados, descartados de formas inadequadas no meio ambiente? Os pneus inservíveis, esses que já não servem mais para ser utilizados em nossas bicicletas, carros, motos e no convívio natural para que é a sua empregabilidade. Então, amigos estudantes, vamos perceber agora as doenças causadas pela presença dos pneus. Como assim? Os pneus causam doença? Vejam só, nós temos os transmissores que utilizam os pneus. Vamos olhar para a tela nesse exato momento. Considerando que a reprodução do mosquito da dengue está intimamente relacionada ao acúmulo de pneus inservíveis, uma fêmea deposita, no mínimo, cerca de 150 ovos. Há uma variação entre 150 a 300 de uma vez. Ou seja, se em cada pneu houver o depósito de 150 ovos, isso significa que ao processarmos 100 toneladas de pneus inservíveis por dia, estamos evitando a proliferação de mais de 1 milhão de ovos de mosquito por dia, o que seria mais de 400 milhões por ano. Flávio, quais são as possíveis doenças que o pneu pode nos causar? Exemplo, o tétano. O tétano pode ser transmitido através de ferimentos ocasionados pelo arame do aço do pneu exposto ao ar livre. Leptospirose, causada pelo ratinho, tá? Pela urina do ratinho, que pode estar contaminada no líquido que vai ficar dentro do pneu ao ar livre. O mosquito Aedes, esse nos transmite dengue, zika, chikungunya e a febre amarela, denominada urbana. Mosquito Culex, esse é o transmissor da filariose e encefalite. E temos o mosquito Anopheles, que também é o principal causador da malária. Então, amigos estudantes, nós temos aí mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5 no mínimo doenças causadas por pneus em meio ambiente de forma inadequada. Continuando, nós temos aí o anúncio do Ministério da Saúde em 2014. Veja como tem uma relação de pneu exposto de forma inadequada no meio ambiente com a dengue. Olha só essa nota de 2014. Em 2013, houve um aumento nos casos de dengue registrados em relação ao ano anterior. O ano anterior é o ano de 2012, tendo um salto de 286 mil no primeiro trimestre de 2012 para mais de 1 milhão no mesmo período de 2013. Então vejam, entendam, amigos estudantes, o que está na tela. O que está na tela é justamente que de 2012 para 2013 houve um aumento de aproximadamente 2 vezes ou 3 vezes de casos, porque houve uma diminuição na taxa de absorção de pneus inservíveis, ou seja, por conta da queda de 3,89% na taxa de destinação final dos pneus inservíveis. Se você cuida do pneu, significa que vai ter menos casos de dengue. Mas se você não cuida do pneu, ele fica de acordo no meio ambiente, de forma ao ar livre, então vai aumentar o caso de dengue e outras doenças. Isso é um dado do Ministério da Saúde em 2014, estudado uma relação de 2013 com 2012. Então vejam só, qual é a química? Depois disso, vamos para a química que se encontra no slide. Qual é a química do pneu? Por que tem que ter cuidado com o pneu e não queimar o pneu? Porque quando você queima o pneu, libera ao ar atmosférico, veja na nossa tela, o monóxido de carbono. O monóxido de carbono é um gás cancerígeno. Em qualquer percentual, esse monóxido de carbono, ele é causador de morte, se ele tiver uma concentração muito alta, ok? Monóxido de carbono é um gás tóxico pela União Internacional de Química Pura e Aplicada. Ô Flávio, e o gás carbônico? Ele é tóxico? O gás carbônico só passa a ser tóxico
Se na solução apresentar uma concentração maior do que 5%, aí o gás carbônico passa a ser tóxico. Mas o monóxido de carbono, independente de sua concentração, ele já é tóxico. Então, além de liberar monóxido de carbono na queima do pneu, ele também queima e libera para o ar atmosférico óxidos de enxofre, o dióxido de enxofre, o trióxido de enxofre. Esses gases, quando combinado com a água, em forma de vapor no ar atmosférico, eles formam o que nós chamamos de ácido sulfúrico e ácido sulfuroso. E quando ocorre a chuva, que na química denominamos de precipitação, tá? Ocorre a precipitação da água, provocando justamente a queda da água acidificada. Isso diminui o pH da solução. Existem lugares que o céu é negro de tanta poluição e que suas lagoas estão mortas por causa da queda do pH. Quanto menor for o pH, maior é a acidez. Então, o pH ele varia de 0 a 14. Se for 0 é muito ácido, se for 7 é neutro, se for 14 é muito básico. Outros óxidos que liberam, óxido de nitrogênio, o dióxido de nitrogênio, tá? Que pode provocar a formação do ácido nítrico, que vai ocasionar na chuva ácida também. Temos também a proliferação da queima do pneu, a liberação de hidrocarbonetos aromáticos, aquelas cadeias que apresentam um anel benzênico, que são os policíclicos, metais pesados como chumbo, cádmio e dioxinas e furanos, que são furanos também é um ciclo, ok? Essa é a química. Então, não se deve queimar pneu ao ar livre, jamais, porque libera toda essa toxicidade para o nosso ar atmosférico. Então, pessoal, diante dessa problemática que mexe conosco na saúde, com ar atmosférico, o CONAMA, em 1998, criou uma resolução chamada 258/99, ok? Que institui, está na nossa tela, institui a responsabilidade do produtor, do fabricante e do importador pelo ciclo total do produto. O que isso nos caracteriza? Que o produtor, o fabricante, aquele que importa o pneu, ele deve ser responsável pelo seu ciclo. Ele vende o pneu e aquele pneu que ele recebe, ele tem que fazer uma destinação de forma correta para não deixar no meio ambiente de forma incorreta e provocar essas doenças, tanto doenças como ar atmosférico poluído. Mas em 2009, o CONAMA criou uma nova resolução, a 416/2009, que diz: para cada pneu novo comercializado, um outro inservível deve ter destinação adequada. Está na sua tela. Então, como assim, Flávio? Se uma fábrica X fabricar 1000 pneus e vender 1000 pneus para um supermercado Y, quando ele vende esses 1000 pneus para o supermercado Y, ele tem que destinar outros 1000 pneus inservíveis de forma adequada, a não prejudicar o meio ambiente. Isso é o que reza a lei no CONAMA, cuja resolução é 416/2009. Então, baseado nessa lei, tá? Com cuidado com o CONAMA, que o IBAMA teve com esse pneu, com o pneu inservível, foi criado o relatório pneumático. Você pode pesquisar aí na internet e clicar aí, relatório pneumático. Pneumático, vale lembrar que é o nome completo de pneu, que é a abreviação. Pneu é a abreviação do nome pneumático. Tá? Então, desde 2010, que é feito um relatório anual, referente ao ano base anterior. Então, 2010 é referente aos dados de 2009. 2011 referente aos dados ano base de 2010. E aí sucessivamente. Ok? Então, o que é que nós presenciamos? Quando o CONAMA criou, junto com o IBAMA, essa lei, essas resoluções, as fabricantes de pneu criaram a ANIP, a Agência Nacional, tá? Agência Nacional da Indústria Pneumática. Por que criou a ANIP, essa autarquia? Para a ANIP cuidar justamente desses pneus inservíveis que eram produzidos, né? Ou seja, à medida que eram vendidos os pneus novos,
eram trocados pneus novos de seus carros, moto, bicicleta, caminhão, ônibus, e esse pneu velho, inservível, ia para onde? Então foi criada a autarquia chamada ANIP, Associação Nacional da Indústria Pneumática, para cuidar. Na tela você vai presenciar um caminhão cheio de pneus, trafegando pela BR-101 daqui do estado do Pernambuco, que faz com que esses pneus são retirados das ruas, de borracheiros, e para receber e dar uma determinação de forma correta, uma destinação de forma correta do pneu, ok? Aí, na tela, nós percebemos o gráfico, o mapa do Brasil. Ele contém pontos de coletas. Você quer coletar, quer entregar o seu pneu inservível, o pneu usado? Então, no Brasil todo, há 1949 pontos de coletas. Aqui em Pernambuco, em 2005, tínhamos 41 pontos de coletas, que tinham uma capacidade de receber cerca de 60.225 unidades de pneus inservíveis. Hoje, nós temos apenas 34 pontos de coleta, que nos dá a característica de 43 mil unidades de pneus inservíveis, ou seja, nos dá uma capacidade menor. Houve uma queda na capacidade de absorção de recebimento de pneu. Tá? Nós temos o quê? Pontos de coleta em toda a região Nordeste. Vejam na tela. Nós temos uma quantidade de pontos de coleta que nos dá uma capacidade de recebimento de coleta de pneus de aproximadamente 231 mil pneus inservíveis. Indo para a região Norte, no gráfico, tá? Na tabela que nós estamos aí vendo na tela, nós temos a região Norte com a capacidade de 110 mil unidades de pneus inservíveis a serem recebíveis na região Norte. Já na região Centro-Oeste, nós temos uma capacidade de 273 mil unidades de pneus inservíveis. Tá? Esses dados são dados do relatório pneumático do IBAMA de 2019, ano base 2018. O relatório de 2020, com ano base em 2019, ainda não foi atualizado e liberado para nós. Então, nós temos que, na região sul, há uma capacidade de receber cerca de 46.956 unidades de pneus inservíveis. E na região sudeste, 1.303.000 unidades de pneus inservíveis. Então, amigos estudantes, vocês viram na tela que cada cidade, cada estado tem uma quantidade de pontos de coleta que aí, junto com a sua determinada região, vai ter uma determinada quantidade de pontos de coleta que vai conseguir coletar um número muito grande de unidades de pneus inservíveis. Isso tudo para que possa ser descartado de forma correta e não termos prejuízos no ambiente e nem na saúde pública. Percentuais, tá? Nós temos aí o percentual de todas as regiões. Veja o nível desse percentual, como ele é altíssimo na região sudeste, ok? Seguindo da região sul, tem o nordeste com 11%, norte com 4%. Esses percentuais ainda continuam nessa sequência, não com os mesmos números, mas em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, a mesma quantidade, a mesma região, ok? Então vejam só, vejam a tela e estudem isso na sua tarefa de casa, ok, pessoal? Então nós temos o quinto. Na nossa tela atual, é uma tela que vai falar da quantidade de pneus inservíveis sem destinação correta. Vejam só na nossa tela, olha o que nós temos. Nós temos que em 2010 teve 245 mil toneladas de pneus inservíveis que não foram descartados de forma correta, de forma adequada. Então, Flávio, como assim? Você ao olhar, estudar e ler o relatório do IBAMA, você vai perceber que existe uma quantidade de pneus inservíveis produzidos e que apenas 70% dessa quantidade ela é de forma correta destinada. Então existe uma diferença percentual. Essa diferença percentual é justamente em tonelada que está na nossa tela. Então nós temos uma tabela com essas diferenças percentuais. Vejam, amigos estudantes, que em 2011
nós tivemos cerca de 317 mil toneladas de pneus inservíveis sendo produzidos e sem uma destinação de forma correta. Totalizando até o ano de 2018, na nossa tela, nós temos o quê? Cerca de 2 milhões de toneladas, 2 milhões e 300 mil toneladas de pneus inservíveis. Isso vai dar, esse valor, ela vai se aproximar, ela vai passar da demanda reprimida do estoque fabril, que é cerca de 1 milhão e 800 mil toneladas de pneu. Como assim? Que relação é essa, professor Flávio? Veja, quando o fabricante ele fabrica o pneu, o que vai acontecer? Ele fabrica o pneu, ele não espera o cliente procurar por ele já deixa no seu estoque o pneu lá, para poder vender o pneu para o mercado. Então, ele já tem um estoque de 1 milhão e 800 toneladas de pneu no estoque, mas ele só pode dar finalidade a essa quantidade quando ele destinar outra quantidade de acordo com o CONAMA 416/09. Vocês entenderam? Ele só pode vender pneu quando destinar aquela quantidade de pneu que já foi vendida. Então ele fica no seu estoque aguardando um documento para poder, olha, CONAMA, eu já destinei essa quantidade de pneu, então eu posso vender mais 1.000 pneus, mais 1.000 toneladas. Então isso é que nós chamamos de demanda reprimida no estoque fabril, ok? Todo mundo entendeu? Vamos para o próximo? Nessa tela nós vamos perceber a evolução do mercado de reposição, ou seja, de venda de pneus novos. Evidentemente, você vai vender pneus novos, então vai gerar novos o quê? Pneus inservíveis, porque quando você troca o novo pelo velho, ou seja, pelo inservível, então vai dar uma demanda de pneu inservível que você deve, o transportador, o importador, o fabricante, deve destinar de forma correta para levar um certificado para o CONAMA, segundo a resolução 416/09, que cada pneu vendido, ele tem que destinar outro de forma correta, adequada, para não prejudicar o nosso meio ambiente, tá? E não dar problemas com saúde pública e nem o ar atmosférico. Então vamos lá, nós temos na tela um gráfico que mostra unidades de pneus novos, tá? Do lado esquerdo do seu gráfico está dizendo a unidade de pneus novos. E embaixo ele está mostrando o quê? O ano. E você vai perceber que houve um aumento de mais de 4 milhões de unidades de pneus novos entre 2014 e 2015. Então veja que esse número é assustador. Então, se esse número de pneus novos aumentou, então significa que o número de pneus inservíveis, porque esses pneus foram o quê? Trocados por pneus velhos, inservíveis. Então, também aumentou. É uma correlação diretamente proporcional. Se a vender do número de pneus novos aumenta, então há uma produção de pneus inservíveis também no mercado de trabalho. Então precisamos ter aquele cuidado de fazer o descarte de forma correta. Lembre-se daquele dado do Ministério de Saúde de 2014, quando estudou a relação de 2013 e 2012, o ano trimestral, o primeiro trimestre de cada ano. Houve um aumento de 260 mil para 1 milhão, mais de 1 milhão e 100 mil casos de dengue. Porque nesse período houve um decréscimo na taxa de reposição, de retirada, de destinação correta de pneu inservível de aproximadamente 3,86%. Então, o que nós percebemos? Que o descarte correto de pneus inservíveis mexe diretamente com a saúde pública da localidade, do estado, do país e do mundo, ok? Muito cuidado com isso. E também refere-se no meio ambiente, no ar atmosférico, com gases liberados quando se queima pneus em uma rodovia ou qualquer outra maneira. Então há uma proliferação de gases tóxicos, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, trióxido, dióxido de nitrogênio, provocando o que nós chamamos de chuva ácida. E muito cuidado, você que está estudando para o Enem, isso é um tema importantíssimo para o meio ambiente e no assunto de química, geografia, mexe muito com todos esses detalhes. Vamos para o próximo slide. Olha, vejam só, vocês me questionam, Flávio, nós devemos ter o quê? Cuidado ao destinar os pneus.
falamos com a correlação de pneu e saúde, falamos a correlação de pneu e meio ambiente, ar atmosférico, mas a gente pode destinar esse pneu de forma correta? Vejam, no Recife, olha para a nossa tela, pneus podem ser transformados em gasolina. Descoberta de pesquisadores César Dionísio e o professor Flávio Ferreira, recifenses, pode mudar a forma de produção e consumo de combustível no mundo. Isso é, amigos estudantes, volta para mim, isso se chama pesquisa científica, isso se chama uma pesquisa. O química, ela estuda o fenômeno ocorrido na natureza e tende a explicar esse fenômeno e, de forma correta, corrigi-lo. Então, esses dois pesquisadores desenvolveram uma tecnologia que utiliza a pirólise. A pirólise já é uma ciência conhecida há séculos, mas eles utilizam a pirólise para transformar o pneu em combustível, em energia elétrica. Então, o pneu entra em um reator e pela pirólise, que é um aumento de temperatura aproximadamente de 520 graus Celsius. Flávio, o que é pirólise? Imagina só, você pega um plástico, toca fogo no plástico, o plástico some, né? Isso desaparece da sua visão. Por quê? Porque houve a sua queima através da presença do gás oxigênio. A pirólise é você colocar o pneu dentro de um recipiente, um reator, aumentar a temperatura na ausência do oxigênio, porque se tiver oxigênio, vai ocorrer a combustão. Haja vista que o oxigênio é o comburente e o combustível, no caso, é o pneu. Então, com a ausência do oxigênio, vai ocorrer a pirólise, ou seja, o pneu vai derreter e vai sair do reator líquido, que é os óleos, gás e negro de fumo. Vamos ver o nosso próximo slide para ver. Na pirólise de cerca de 240 toneladas de pneus, podem ser produzidos 600 megawatts de energia. Como assim, Flávio? Porque o pneu, quando passar pelo reator, ele vai ocorrer a pirólise e vai liberar uma mistura gasosa. Aqueles componentes químicos que eu citei na tabela lá no início, vai formar metano, gás oxigênio, nitrogênio. Esses gases todos, eles vão para um gerador e vão transformar essa mistura gasosa em energia elétrica, que é justamente cerca de 600 megawatts de energia. Quando sai do reator, esse óleo vai para uma torre de destilação, ou também conhecida como torre de fracionamento, e vão produzir toda essa quantidade de tonelada de pneu, 17 mil litros de gasolina. Sim, gasolina, esse óleo que é utilizado em carros mecânicos. Então, além de gerar produção de energia elétrica, que é um caos energético no país e no mundo, a necessidade por energia cada vez cresce, nós sabemos que estamos recebendo logo carros elétricos. Isso já é algo a nível mundial, tá? Não está utilizando mais a gasolina, mas está utilizando a energia elétrica, que pode ser produzida através da pirólise do pneu. Então, nós temos uma finalidade extremamente rica do pneu inservível, utilizando a química e a pirólise, produzindo energia elétrica, produzindo a gasolina, também produzindo um óleo chamado CBO. Lá vem Flávio com mais outra sigla. O que é CBO, Flávio? Vejam só, nós temos termoelétrica. O que são termoelétricas? A termoelétrica utiliza a velocidade e o movimento da água para mover as turbinas e daí provocar a formação de energia elétrica. Ok, mas nós temos também as termoestacionárias. Aqui em Pernambuco nós temos a termoestacionária Pernambuco, a Termo Pernambuco. Ela utiliza como óleo o BPF, óleo de baixo ponto de fusão. Esse óleo queima e forma vapores. Esses vapores turbinam, movimentam a tubulação, transformando em energia elétrica. Então, o pneu, quando entra no reator através da pirólise, ele vai produzir um óleo chamado CBO. É um óleo que possui um poder calorífico superior ao óleo utilizado na termoestacionária, que é o BPF. Ou seja, do pneu inservível, que é abandonado ao meio ambiente, você gera energia, gasolina e CBO, que é utilizada numa termoestacionária para formar o quê? Energia elétrica. Além disso tudo, nós temos o carbono black, ou negro de fumo. Então, lembrado que a gente comentou isso numa tabela lá no início.
Flávio, significa que 240 toneladas de pneus sendo processados em uma pirólise pode produzir 58 toneladas de negro de fumo, que é justamente a matéria-prima para utilizar em painéis de carro, onde o mercado é o consumidor, cerca de 82% é o automobilístico. Sim, do pneu inservível, ele pode retirar o negro de fumo e pode até vir a formar na própria fábrica de pneus ser utilizado esse negro de fumo para produzir novos pneus. Então, amigos estudantes, vejam que o pneu inservível ele é rico, ele pode ser produzido, ele pode ser retirado como matéria-prima e produzir produtos de grandes valores econômicos e sociais. Então, e ainda tem mais outro item importantíssimo, o aço, aquele arame do pneu, ele é retirado e ele é reutilizado numa empresa metalúrgica. Ok, então cerca de 240 toneladas de pneu sai 11 toneladas de aço. E temos algo, veja que nobreza, ele produz cerca de 130 mil toneladas de CC. O que é CC, Flávio? Lembre-se do protocolo de Kyoto, crédito de carbono, sim. Então, essa teoria, essa pirólise, ela produz crédito de carbono, que é justamente aquela moeda que os países criaram, que hoje é utilizada na Bolsa de Valores. Aquele país que polui muito, compra crédito de carbono daquele país que polui pouco. E aí lhe dá determinadas condições de continuar fabricando, utilizando a tecnologia primórdia dele. Mas como é que a gente consegue, Flávio, esse crédito de carbono? É quando você adiciona uma nova tecnologia. Exemplo, como é que você produz gasolina? Hoje você produz gasolina através do petróleo. Mas nessa nova tecnologia você vai produzir gasolina através da pirólise do pneu. Você deu uma alternativa, tá? Então isso lhe dá a característica de você produzir cerca de 130 mil toneladas de quê? De quê? Crédito de carbono. Isso significa que você evita de emitir gás carbônico na natureza e no ar atmosférico. Então, amigos estudantes, fiquem bem ligados. Como é importante fazer a destinação de forma correta de nossos pneus inservíveis, tá? Só para dar uma relação, olhe para a nossa tela agora, nesse exato momento. Quando você faz a pirólise dos pneus, são evitadas cerca de 287 mil toneladas de carbono na atmosfera por ano, equivalente à absorção realizada por 203 mil hectares de florestamento de eucalipto durante um período de 7 anos. Por que eu estou falando, pessoal? Por que eu estou falando de eucalipto? Porque hoje a prática de você produzir crédito de carbono é você fazer florestas de plantas de eucalipto. Isso significa que equivale a 2 Luandas. Luanda é a capital da Angola, ou seja, é justamente uma área de todo o Recife inteiro sendo florestado de plantas eucaliptos. Veja que importância para o meio ambiente nós podemos utilizar essa tecnologia que é a da pirólise do pneu. Então, amigos estudantes, obrigado pela atenção por vocês e até o nosso próximo encontro. E fique ligado porque todo esse material estará na bio do meu Instagram, PhD Flávio Ferreira. Seja o catalisador, catalisa a vida das pessoas que passam por vocês.